3, 2, 1. Salve, 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 galera, voltamos. Então vamos aí, ó. Estamos aí na NCC TV Web com direção do nosso amigo Marcos Lopes. Marcos Lopes, diretor, produtor, é o cara que tá mantendo a gente no ar aí o tempo todo, tá? E acabou de nossos parceiros aí, patrocinadores também, é o cara que tá lá correndo atrás todo dia, o tempo todo, tá? Para levantar patrocinadores para manter nossa NCC TV Web aí no ar. Tá ok, galera? Vamos lá, vamos para a pauta agora, para o primeira intervenção aí, depois da nossa janela comercial. Comentário do Lula, vamos falar sobre o comentário, vou falar um pouquinho aqui sobre o comentário do Lula, referente aí à facada aí do Bolsonaro, que o Bolsonaro tomou, né? Assim, vamos partir do primeiro princípio, né, que o Lula, ele tem, eu conheço pessoas, tem amigos psicólogos, psicólogos e psiquiatras. Eles falam que o Lula, né, ele tem um perfil, ele galga um perfil, ele tem um perfil de um cara psicopata, né? Ele tem psicopatia, ele tem ganância, ele é um cara que ele almeja o poder o tempo todo. Se o Lula ele fosse para uma cadeia comum agora, ele queria ser ele iria tentar ser o dono da cadeia, né, o dono do presídio. Se ele fosse morar no seu condomínio, ele ia querer ser o síndico do condomínio, tá? Então, assim, é o tipo de nível, né, que o Lula atinge, tá? É um cara perigoso, é uma pessoa perigosa. Ele precisa, né, estar onde que está, e ele não demonstra, até agora ele não conseguiu demonstrar nenhum tipo de arrependimento do que ele fez do que ele fez, do que ele fala, e até agora ele não consegue demonstrar esse tipo de arrependimento, tá? Teve aquela palhaçada lá de Papa com ele com Papa, Papa com ele com Papa, que assim, é tudo jogada de marketing, né? É tudo para enganar o que a gente chama de enganar os otários, né? Então, e aí o Lula, né, foi concedido uma entrevista com os repórteres aí, que eu não gosto de falar o nome dele porque eles não são repórteres, eles são ativistas. Eles ao invés de eles falar do trabalho deles, né, que é esporte, ele separa um cantinho lá do esporte, né, da linha de trabalho deles, que é para falar de esporte. Ele separa aquilo dali e transforma aquilo dali no ativismo político. Eles ficam o tempo todo botando na sua cabeça, que está assistindo o esporte, que aquele idealismo político é o que você precisa, né? Então, assim, eu não falo o nome deles, eu acho eles extremamente ridículos. É o que eu acho, esses dois repórteres que entrevistaram o Lula agora há pouco tempo. E o segundo item é o seguinte. O segundo tópico é o seguinte. Perguntam para mim assim, William, o que você acha do Lula estar preso? Então, eu acho que ele deveria estar preso porque ele foi um cara que fez o que fez. O país está do jeito que está porque ele roubou, né? Ele carregou o que tinha. Na verdade, assim, o Lula não roubou o que tinha, ele roubou o que não tinha, porque já vem de uma gestão dos Fernandos, né? Que aí é uma história que vocês deixam, vai lá, dá uma olhada lá em todo o processo do país, né? Que tem lá no Brasil Paralelo, tá? Um documentário muito bom, Brasil Paralelo, 1964, tá? Ele traça todo um perfil do nosso país e conta toda a história do jeito que ela do jeito que ela foi, sem falácias e sem mimimi, tá? Simplesmente do jeito que ela foi. Então, o ex-presidente Luiz Inácio, ele teve a infelicidade, né? Como toda vez ele tem as infelicidades dele, as falas dele infeliz, e aí falou sobre a facada do Bolsonaro, que não saiu sangue, aquela coisa toda. Ou seja, né, além de político ladrão mentiroso, o Lula também ele consegue ser médico. Ou então ele está recebendo o espírito lá do cara lá que do médium dele lá que curou o câncer da garganta dele, e o médium está indo lá em espírito para ele, dizendo para ele o que é e o que não é, né?
Sim, o Bolsonaro tomou aquela facada. Se foi viés político, se não foi, eu não sei. Até agora é uma história muito mal contada. Inclusive, ele como presidente da república, ele não está conseguindo resolver. Imagina eu, né? Eu e você que somos meros mortais, né? Então ele fez esse comentário infeliz. O Lula é um cara extremamente infeliz. Porém, né, agora vendo o outro lado da história, porém, eu tenho conhecidos, né, que perguntam para mim: o que você acha dele na cadeia? O que eu acho do Lula na cadeia? O que eu acho o que você acha, né, William? O que você acha que ele deveria ser transferido para outra cadeia e não ficar na Polícia Federal? Assim, não existe no Brasil, vamos raciocinar, não existe no Brasil um presídio para ex-presidentes, ex-governadores, ex-deputados, não existe, tá? Então eles têm que ficar numa cela diferenciada. Por quê? Porque eles são pessoas públicas, eles são pessoas diferenciadas. Imagina o Lula no meio do presídio, no meio do Bangu 1. Joga o Lula lá no meio do Bangu 1, no meio de Pedrinhas, né? Eles são pessoas que não saíram na rua, apesar do roubo que eles mataram mais gente. Por exemplo, quantas mães choram até hoje, choram até hoje a morte dos seus filhos, a morte do seu ente querido, porque um infeliz igual esses políticos infelizes, eles não botaram dinheiro na saúde, eles não zelaram pela saúde. Então, assim, né, eles mataram, realmente eles têm a parcela deles de culpa, mas eles não chegaram lá e deram um tiro, não mataram as pessoas, né? Então, assim, eles têm realmente a parcela deles de culpa, né? Mas eles não foram lá pessoalmente e executaram o serviço. Então, existe essa diferença. Então, eu acho que esses caras, eles têm que ficar num lugar diferenciado. Até porque esses caras, eles têm o dom da palavra. Se botar o Lula no meio do PCC, é bem capaz de ele virar presidente do PCC, tá? Então, deixa ele lá, melhor ele lá, tá? Então, assim, para concluir, né, o raciocínio, eu acho que o Lula, ele está no lugar correto e ideal, tá? Correto e ideal, enquanto não temos, o Brasil não tem um lugar para deixar eles lá. Ah, mas vai para Papuda. Então, a Papuda também não é um lugar adequado para deixar esses tipos de pessoas. É minha opinião. E outro detalhe também é que nós precisamos e devemos entender que assim, o Lula é um senhor de idade. Ele tem uma certa idade e ele não pode ficar envolto a meio de presos comuns, tá? Além dele ser, teoricamente, ele vai ser engolido por eles, né? Ele vai servir como bode expiatório ou sei lá o que. Então, assim, ele é um senhor de idade, ele não pode ficar no meio dessa galera. Que inclusive já um advogado dele vai lembrar disso. Tomara que ele não me escute agora. Ele vai lembrar disso, né? Vai pedir a saída dele por conta da idade. Eles já pediram, né? Mas assim, aí ele tem que cumprir um certo X, né, de pena. E aí ele vai ter que cumprir, né? Não tem jeito. Mas já, sinceramente acho que daqui até o meado do ano que vem o Lula tá solto, por questão da idade, por questão da vida pregressa dele, por outros tipos de questão, e que assim, e que não vai ter jeito, ele vai ter que sair, tá ok? Então, ficamos aqui. Vamos dar aquele breakzinho para tomar uma água, já falei demais. Vamos dar aquele breakzinho, aquele comercial. E já nós voltamos com Imprensa, o Quarto Poder. Imprensa, o Quarto Poder. Gira aí o comercial e já voltamos, beleza? Um abraço.